Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Vocês estão me escutando? Acho que sim, né? Alguém faz um joia aí para mim? Beleza. Obrigado, Robson. Glória a Deus. Vamos lá, todo mundo aí? Cafezinho na mão, né? Cafezinho na mão. Olha o meu café aqui, ó. Não poderia fazer isso no culto, aqui eu faço. Vamos lá. Bom dia para todos, Deus abençoe. Bom, nós não podemos nos encontrar hoje, né, presencialmente, em função do carnaval, né? Talvez quase todos sabem já. Ruas fechadas ali, né? Nas imediações ali, não tem acesso, né? Então ninguém chega lá. Então, ano passado foi assim já, né? Então hoje, de novo, a gente ficou impedido, né, de nos encontrarmos presencialmente, né? Mas assim, Deus quiser, essa é a última vez, em nome de Jesus. Deus quiser, esse carnaval foi o último, assim, quando a gente não pode realizar um culto presencial, né? Então, em nome de Jesus, nunca mais isso vai acontecer, né? Nós queremos e nós precisamos, sabe, gente, de um lugar que seja nosso, de um espaço, de uma casa que seja nossa, né? A nossa igreja, né, irmãos? Nossa igreja, né? A gente crê muito, sabe, que vai ser uma terra em que a gente possa semear, produzir, frutificar, né, colher. É uma terra em que cada um seja equipado, seja edificado, né, como o corpo de Cristo, né. A gente crê muito nisso, né. Esse dia tem se aproximado, né. Orem por isso, coloquem em oração para que Deus nos mostre um lugar, uma terra, a gente crê muito no que está escrito na palavra, né? Então a gente vai sempre orar a palavra e a gente tem pedido uma terra boa, uma terra de promessa, uma terra que mana leite, mana mel, né? E hoje, a realidade hoje é que a gente está peregrinando num deserto. Mas isso é motivo de alegria, porque isso primeiro que é bíblico, segundo que Deus está nisso, né? Faz parte, Deus está nisso, literalmente Ele está nisso. Foi Ele quem nos conduziu ao deserto, Ele que nos levou ao deserto. A palavra é muito clara sobre isso, né? O Espírito Santo nos conduz ao deserto. Mas em breve a gente vai entrar numa terra, né? Lembra sempre assim, irmãos, o mesmo Deus que nos tira do Egito é o mesmo Deus que nos leva ao deserto, e é o mesmo Deus que prepara o seu povo no meio do deserto, e é o mesmo Deus que vai tirar o seu povo do deserto para levar para uma nova terra, né? Mas até esse dia chegar, Deus tem aperfeiçoado a paciência dos irmãos. Deus tem aperfeiçoado a paciência de todos nós, né? A começar de mim, em nome de Jesus, né? Tem que ser assim, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã, nesse culto à distância, né? E paciência, né? Paciência que é a distância, paciência que não pudemos entrar ainda num lugar, paciência, em tudo damos graças, em tudo damos graças, amém? Então, vamos orar para o Senhor falar conosco essa manhã e nos abençoar mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, nós queremos te agradecer e reconhecer a tua boa mão, tua bondade que nos conduziu até aqui, que nos trouxe até aqui, nos ajudou até aqui, Ebenezer até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos reconhecer tudo que o Senhor já fez no nosso meio, tudo que continua fazendo,
E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fará, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos dê uma manhã abençoada, Senhor. Nos dê um tempo abençoado, um tempo em que a gente receba a Tua palavra, Senhor. Um tempo em que a gente seja ministrado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, para se mover em cada casa, e que o Senhor esteja em cada casa, em cada coração, Senhor. Nós estamos aqui por Tua causa, nós estamos aqui reunidos, meu Deus, em Teu nome, Senhor. Nós nos reunimos virtualmente, mas nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pelo privilégio, Senhor, pela chance de podermos, distância, cultuar o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Cuida de cada casa, que não sejamos roubados, não sejamos distraídos, que a gente consiga, Senhor, nos concentrar, Pai, nesse momento, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E o Senhor receba o culto, e o Senhor seja adorado, Pai, tronizado. Que o Senhor receba o culto nessa manhã, Senhor. Te amamos e te agradecemos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler a definição de paciência, tá? Pelo dicionário, tá bom? A gente vai falar sobre paciência hoje. E aí eu quero ler a definição de paciência. Característica de quem não perde a calma. Característica de quem não perde a calma. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Meu Deus, temos muitos pacientes, né, dentro da igreja, né? Começar de mim. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Aguentar com tranquilidade uma eventualidade ou uma tristeza ou ainda uma maldade. Uau! Definição de paciência ainda. Faculdade de não desistir. Faculdade de não desistir. Andar em perseverança e constância, apesar das dificuldades. Qualidade de quem espera com calma e serenidade aquilo que tarda. Essa é a definição pelo dicionário de paciência, tá? E, além disso, a palavra paciência, ela tem a mesma raiz gramatical da palavra paciente, né? E paciente vem do latim, que significa aquele que sofre, aquele que padece, tá? O que faz todo sentido, porque a ideia de se ter paciência em meio às dores é exatamente isso. Eu sofro e eu suporto. Eu mantenho a calma em meio às dores. Eu mantenho a minha paciência em meio às dores, em meio às lutas, em meio às muitas dificuldades. E aí nisso, irmãos, Deus ele vai nos sustentando, porque paciência é uma das suas marcas. Paciência é uma das marcas de Deus. E Deus quer desenvolver em nós a paciência. Paciência em todos os níveis, paciência em todas as esferas, paciência em cada detalhe da nossa vida. Paulo escrevendo para a igreja de Roma, se você puder, abre sua Bíblia. Eu não pus esse texto, mas eu vou ler esse texto. É um versículo, mas eu quero ler com vocês. Romanos, capítulo 15. Eu não pus o texto na mensagem, né, do grupo. Mas abre aí em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 15. O verso é o 5 que eu vou ler. Paulo escrevendo então aos Romanos, ele diz assim, ó:
Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que Deus é o Deus da paciência, irmãos. É o Deus da paciência. Pensa comigo. Se fomos chamados para ser imagem e semelhança de Deus, e se a paciência é uma das características de Deus, então cada cristão precisa buscar essa paciência junto ao Deus da paciência. Deus é o Deus da paciência. Eu fui chamado para ser imagem e semelhança de Deus, eu preciso me conectar a esse Deus para buscar essa paciência junto ao Deus da paciência. A paciência, irmãos, ela é algo que ela é desenvolvida, ela precisa ser buscada. Ela não vai, de verdade, ela não vai assim, cair do nada, assim, do nada. Ela é desenvolvida, tá? Ela precisa ser buscada, cuidada, e quando, nos primeiros sinais da paciência, nossa, eu acho que eu estou experimentando a paciência que eu nunca tive, nossa, eu nem estou me reconhecendo diante de uma situação que eu já vivi antes, e eu estou reagindo de uma maneira diferente agora. Então, alguma coisa está acontecendo dentro de mim, então eu preciso cuidar dessa semente, vamos dizer assim, desse pequeno fruto, e eu preciso preservar isso, e aí eu preciso regar isso, eu preciso proteger essa paciência. Irmãos, a paciência, ela precisa crescer e amadurecer na nossa vida. Por que isso? Porque ela é literalmente um fruto, tá? A Bíblia apresenta ela como um fruto. A paciência é apresentada pela Bíblia como um fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, e a gente vai ler capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Eu vou ler a partir do 19, para mostrar a... Gálatas capítulo 5, verso 19, diz assim, ó. Verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas estão, prostituição, impureza, lascívia. Verso 20, continua as obras da carne. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, verso 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Até aí. Eita, Jesus. Cadê a tal da paciência, né? Cadê a tal da paciência como fruto? Irmãos, a paciência é o fruto que Paulo chamou no grego por macrotúmia, que foi traduzido por longanimidade. Quando a gente leu aqui, ó, longanimidade significa exatamente paciência. Longanimidade significa exatamente paciência. Tenham paciência para eu tomar um café? Pode ser? Tudo bem? Estamos. Isso, o café. Em tudo Deus prova, em tudo Deus avalia, né, qual é a nossa condição. A gente vai falar um pouquinho disso, Deus não tem pressa, então eu estou saboreando aqui um café. Quem sabe Deus está provando seu coração, vai saber. Sim ou não? Sim, com certeza sim. Então, longanimidade é esse fruto que Paulo descreve aqui como um fruto do Espírito Santo. E, irmãos, sendo um fruto, a paciência ela não vem pronta.
Amém? A paciência não vem pronta. Paciência não aparece do nada. Aliás, nenhum fruto aparece do nada, né? Não é assim, do nada, uau. Entreguei minha vida para Jesus, confessei Ele como meu Senhor e Salvador, entreguei meu coração a Ele num dia, e no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, uau! Eu não tenho mais luta, eu não tenho mais dificuldade, as coisas que eu fazia até ontem eu não faço mais. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que começou um processo e que o processo vai durar a vida toda. Essa é a realidade. Então, nenhum fruto aparece do nada, mas tudo começa, todo fruto começa, irmãos. Tá? E essa semente, essa pequena semente, ela tem que passar pelos vários processos até que ela se torne um fruto maduro. O apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, vai lá para a carta dele, carta de Tiago, lá no final já, depois de Hebreus. Tiago escreveu no capítulo 5, ele escreveu fazendo uma analogia entre a paciência e a volta de Cristo, né? E ele lembrou na sua carta que a paciência, tá? Precisa ser algo que o lavrador tem que ter enquanto semeia. Porque o lavrador sabe que depois de semear, não automaticamente vai aparecer o fruto, você sabe disso. Ele vai ter que ter paciência até que venha o fruto, e não só aparecer o fruto, mas amadurecer o fruto. Não é aparecer o fruto, vou colher, tem que amadurecer também. Vamos ler Tiago capítulo 5. Eu vou ler o 7 e 8, tá? Capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Paciência que eu vou tomar mais um café. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Até aí. O lavrador, então, sabe que um tempo é necessário para se ter o fruto. Um tempo em que etapas precisam acontecer entre o plantar e o colher. O que é necessário entre plantar e colher? É necessário o sol, são necessárias as chuvas, necessário o frio, o calor, são necessárias as estações do ano, de acordo com cada semeadura, com cada tipo de semente, né? E em todo esse tempo, tá? Em todo esse tempo, a paciência, ela precisa se fazer presente nessa relação semeadura e colheita, nessa relação homem e Deus, nessa relação entre a criatura e o Criador, tá? A paciência, ela é um ingrediente, assim, crucial, tá? Então, que o lavrador, ele espera pacientemente pelos seus frutos, tá? E ele nunca se impacienta, tá? Ele nunca se antecipa, ele nunca cai na impaciência, ele nunca tenta antecipar os processos. O lavrador sabe que isso não vai funcionar. O lavrador, ele nunca vai querer um fruto que venha antes do tempo. Porque ele sabe, ele conhece, ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe que um fruto colhido antes da hora, irmãos, ele vai deixar muito a desejar. Um fruto antes da hora, ele é enganoso aos olhos. Ele, às vezes, aparenta estar bom, ele é bonito por fora, vamos dizer assim. Ele é bonito por fora, ele é até atraente, né? Mas quando ele vai saborear aquele fruto, quando alguém vai saborear daquele fruto, o fruto não está bom, por dentro ele não está bom, ele não amadureceu. Então, sabe, irmãos, nesse pouco tempo
em que nós estamos caminhando juntos como comunidade de fé, eu creio que Deus tem nos dado sementes de paciência. Eu creio nisso, sabe? Ele colocou muitas sementes de paciência porque ele sabia que muita paciência seria necessária, né? Para a gente chegar até aqui onde a gente chegou. Então, ele tem nos dado, ele nos deu e continua nos dando sementes da paciência para a gente plantar. E depois de plantar, para a gente cuidar, para a gente regar, para a gente proteger, para a gente esperar, né? Para a gente acreditar que aquela semente vai frutificar, né? Para finalmente a gente ver uma colheita, né? Uma colheita de frutos, né, irmãos? Né? E essa longanimidade, né? Aquela que Paulo descreveu, a paciência, essa paciência com que nós temos esperado as coisas do Senhor, ela vai nos levar até as promessas de Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele fala assim, ó, capítulo 6, no verso 15, ele fala assim, ó, ele tá falando da garantia da promessa que Deus deu para Abraão, tá? É o contexto aqui, tá? A promessa, ela é imutável aqui. Então, ele descreve que Deus prometeu que abençoaria e multiplicaria, né, a descendência de Abraão. E aí, no capítulo 6, verso 15, ele mostra uma condição, né? E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, peraí. Abraão foi paciente. Abraão esperou com paciência. E depois de esperar com paciência, é que ele obteve a promessa. A gente sabe que essa foi uma promessa incondicional, né? Mas houve um fato gerador aqui. Houve um fato gerador. Abraão esperou pacientemente, com paciência, com longanimidade. É a mesma palavra que Paulo usou, é a mesma palavra no grego. Paciência, longanimidade. E a gente sabe que essa espera não é fácil, né? Não foi fácil para Abraão. Não foi fácil para Sara. Não foi fácil para nenhum homem de Deus até hoje. E continua não sendo fácil para nenhum homem de Deus, para nenhuma mulher de Deus. Né? Esperar não é fácil. Esperar é difícil, irmãos. É difícil esperar. Ainda mais porque hoje nós estamos numa geração do imediatismo, né? É um fast food espiritual. A gente vive num fast food espiritual. A real é essa, né? Tudo tem que ser rápido. Tudo, absolutamente tudo é para ontem. Tudo, nós sempre estamos atrasados. E pior, a gente sempre está tentando se comparar com outras pessoas, né? Aí o vizinho do lado está acelerado fazendo as coisas, atropelando tudo. Aí eu estou me comparando a ele, e aí eu acho que aquele é o padrão. Aquele é o padrão que eu tenho que seguir também. E aí eu entro na mesma pilha, né? É uma geração de imediatismos, né? Um fast food espiritual mesmo, né? Isso desperta em nós a impaciência, né? A impaciência, ela parece que ela vai aflorando, né, em nós, né? Nós não temos paciência para ouvir um simples recado, irmãos, a velocidade normal do WhatsApp, né? Tem que ser no 2.0, né? Mas se você não tiver como entender mesmo, aí você reduz para 1.5. Mas se você põe no 1.0, que é a velocidade normal, você já acha que está devagar, você já acha que, sabe, está enrolado aquele negócio, você está acostumado à velocidade, né? Nós não temos paciência para ficar sós com Deus em silêncio. A real é essa. Somos impacientes com Deus. O silêncio nos incomoda. O silêncio é perturbador para nós. Nos impacientamos com a velocidade com que Deus trabalha na nossa vida. A gente fala assim, mano, tá errado esse negócio. Tipo, Deus tá atrasado, Deus não tá aqui, Deus não tá fazendo nada.
quando ele está trabalhando, só que é no ritmo dele, é na velocidade dele, e ele não tem pressa. A gente se impacienta com pessoas, a gente vive impaciente com as pessoas, a gente se irrita por qualquer coisa nos tira do sério, falta paciência na gente, né? E talvez a gente nem peça paciência para Deus, né? A gente nem se atreve a pedir paciência para Deus, porque talvez a gente pensa assim, eu que não vou pedir paciência para Deus. Se eu pedir paciência para Deus, eu sei que ele vai me botar em uma situação de prova, ele vai me botar um abençoado, uma mala sem alça aqui na minha frente, e a minha paciência que já nem existe, aí que eu tô na roça mesmo, então eu não vou nem arriscar, eu não vou nem pedir paciência, porque eu vou ser reprovado no teste. Né? Tipo, Deus, me dê paciência. Claro, meu filho, claro que eu te dou paciência. Aí a gente acha que a gente vai assim, ó, recebe paciência, né? Ah, eu recebo a paciência em nome de Jesus. Não, Deus, me dê paciência. Claro, meu filho, te dou paciência. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar uma prova. Ele vai mandar o teste. Ele vai mandar uma mala sem alça para te provar. Essa é a realidade. Né? Ah, mas meu jeito é assim. Eu sou meio impulsivo, eu me identifico com Pedro, eu sou meio explosivo, né? Eu sou meio tolerância zero, né? Seu Saraiva, né? Quem é da época sabe. Seu Saraiva, tolerância zero. Então sabe, Deus me entende, é o meu jeito ser assim, impaciente. Deus me fez assim. Pergunto, será mesmo que Deus aceita isso da nossa vida? Será mesmo que Deus quer que a gente continue vivendo impacientemente com os nossos irmãos? Vivendo em impaciência e ansioso ainda, né? Nervoso com tudo. Será mesmo que é da vontade de Deus? Porque eu pergunto assim, ó, desde quando a impaciência, ela revela o Senhor Jesus através da nossa vida? Desde quando, tá? Se alguém vê a impaciência em nós, eles estarão vendo Jesus Cristo em nós. Desde quando? E o problema também, né, da impaciência é que ela nos torna mais propensos, sabe a quê, irmãos? A tomar uma decisão no calor da emoção, no impulso da nossa carne. E a carne grita. A carne grita. Uma decisão sem uma reflexão, sabe? Sem uma meditação, você parar para pensar, né? Tomar uma decisão na impaciência, na falta de paciência, ela vai ser uma decisão movida por um coração enganoso, e o nosso coração é enganoso, não adianta. Então a chance de eu tomar uma decisão equivocada por causa da impaciência, ela é muito grande, irmãos, muito grande. Já se eu cultivar a paciência, se eu desenvolver a paciência na minha vida, acontece o contrário. A paciência, ela me faz pensar, ela me faz raciocinar, ela me faz enxergar com uma maior clareza, sabe? Qualquer situação, né? Qualquer problema, o problema que for, na paciência eu consigo enxergar de uma maneira diferente. A paciência, irmãos, ela nos dá tempo para refletir. O Espírito Santo habita em nós. Então, se eu paro um pouco, para pensar numa situação, eu creio que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai começar a nos ministrar. Eu estou pedindo, eu estou perguntando, Senhor, olha a minha situação. Então, eu tenho um tempo para refletir e ser ministrado pelo Senhor. E nesse tempo, quase sempre nós conseguimos enxergar uma saída. Quase sempre nós conseguimos enxergar uma solução para um desafio que a gente está enfrentando. E se eu ainda não conseguir enxergar, talvez eu peça ajuda antes de tomar uma decisão na impaciência. A paciência, irmãos, ela nos faz analisar possíveis
desdobramentos, né, de uma situação, né, para então eu chegar naquela decisão que é mais centrada e mais equilibrada. A paciência é uma ferramenta para isso, né? Agora, é claro que pode acontecer da gente ter que tomar uma decisão, uma decisão rápida, né? Uma decisão assim, na hora. Eu não tenho tempo para refletir. Eu não tenho tempo. Acontece de vez em quando, né? Ou de vez em nunca, né? Acho que é melhor de vez em nunca. De vez em nunca acontece isso, ok? Então, ok, sim, às vezes nós nos vemos numa situação em que uma decisão tem que ser tomada naquela hora, naquele momento, não dá para adiar, ok? E Deus sabe, irmãos. E eu creio que Deus vai ter misericórdia da nossa fragilidade. Eu creio que Deus vai ter misericórdia da nossa fragilidade. Mas, né, reforçando, situações assim, né, não são regras. Não são regras. São exceções. E Deus sabe quando é um caso emergencial. Deus sabe quando é um caso emergencial. E aí, em casos emergenciais, eu creio que nessas horas a graça de Deus ela vai nos fazer tomar uma boa decisão, né, na hora que precisa tomar rapidamente, né. Eu me lembro uma vez que eu estava internado com uma dor, né, muito forte na região lá do estômago ali, né. Já era o quinto dia já que eu estava com dor e já era o segundo ou terceiro dia de hospital, né, de internação no hospital. E aí faziam exames e reviravam, fizeram todos os exames possíveis, não achavam nada, né? Estava tudo muito inchado, mas não conseguiam achar a questão, né? E ok, muita dor. E aí eu me lembro que foi numa quinta-feira de manhã, era tipo 7 horas da manhã, ou até antes, acho que umas 6:30 da manhã, 6:30 da manhã. 6:30 da manhã, né? Entra o médico no quarto do hospital, ele entrou, eu lembro que ele encostou do lado do leito ali, e aí ele falou assim, olha, um médico bom, viu, mano? Médico assim, cabeção que... O médico falou assim, não, eu vou assumir esse caso, não precisa ele me transferiu de um lugar para esse hospital, eu falei, não tem plano de saúde, filho, não esquece, não faz isso não. Aí ele falou, não, eu quero cuidar. Então fui de ambulância para esse outro hospital, né, e tipo, tudo na faixa. Então o médico era bom, pensa no médico referência. Aí ele virou para mim, chegou numa quinta-feira, às 6:30 da manhã, parou do lado do meu leito e falou assim, a gente já fez todos os exames, nós não descobrimos o que é. E aí ele falou assim para mim, o médico perguntou para mim, o que eu faço? Falou assim, eu olhei, em 3 segundos eu tinha que tomar uma decisão, porque ou ele me liberava, e eu ia para casa tomando antibiótico, sei lá, né? Em 3 segundos eu virei, olhei no olho dele, eu falei assim, pode me abrir, mano, pode me abrir. Aí ele arregalou o olho assim, aí ele falou, tá bom, então em meia hora você vai subir pro centro cirúrgico. Foi na hora. Então tem hora que a gente precisa tomar uma decisão, mas eu creio numa graça de Deus que vai falar assim, faça isso. Resumindo, né, o médico depois fala assim, se a gente não te abre, você ia morrer, né? Então, Deus cuida, mas eu preciso entender que essas são situações de exceção. A regra na vida eu preciso desenvolver uma paciência para poder tomar decisões na minha vida. Ok, irmãos? A gente precisa desenvolver uma vida de paciência, desenvolver uma disciplina de paciência. Por que isso? Para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus. Porque Deus continua trabalhando a moda antiga. Deus continua trabalhando a moda antiga. Se dependesse de nós, as promessas de Deus, elas aconteceriam no tempo
do micro-ondas, irmãos. Porque a gente não espera, não espera, a gente não suporta esperar. É horrível esperar, é horroroso esperar, né? Aliás, a gente nem entende por que a gente tem que esperar, né? Isso incomoda a gente, né? Se apressar em tudo tem a ver com a natureza humana e não tem nada a ver com a natureza de Deus. Deus, a natureza de Deus, ela não tem nada a ver com a pressa, irmãos, com a pressa. É impressionante. Para pensar, Deus podia ter criado tudo num estalar de dedos, em um único dia. Ele cria no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E ainda depois ele fala, agora eu vou descansar. Ele vai esperar. Irmão, Jesus já poderia ter voltado. Sim ou não? Os escritores do Novo Testamento, eles tinham certeza que Jesus ia voltar ali, na geração dele. Porque faz sentido. E estamos aqui 2000 anos depois, esperando Cristo voltar. Ele vai voltar? É claro que ele vai voltar. Mas ele não ter voltado ainda mostra o quê? A paciência de Deus. Então Deus não se apressa, irmãos. Se apressar tem mais a ver com a nossa natureza humana. Ter que ser paciente incomoda a nossa vontade. A nossa vontade, irmãos, ela é carregada de ansiedade. A nossa vontade natural. Nós queremos todas as respostas para agora, para não dizer para ontem, né? Mas para Deus, o método continua sendo, sabe qual? O do fogão a lenha. O do fogão a lenha. O do banho-maria, né? E quem já provou, sabe que comida feita no fogão a lenha ou aquecida no banho-maria é muito, mas é muito melhor que comida de micro-ondas. Resultado é completamente diferente. A do micro-ondas, vou fazer uma analogia aqui, a do micro-ondas, ela fica pronta, né? Só na parte exterior, né? A parte interior ali, ela deixa a desejar. Isso é claro, isso não, agora a parte interior está fria. Aí você põe de novo, você frita a parte exterior, né? Aí fica esquisito também, né? Essa é a comida do micro-ondas, né? Então ela fica pronta só na parte exterior. E isso significa que o relacionamento com Deus, na base da pressa, na base do micro-ondas, né? No imediatismo, na impaciência, esse relacionamento produz cristãos de aparência, sem uma profunda transformação lá dentro do coração, lá no mais ida, no fogão a lenha, lá no banho-maria. O processo, irmãos, é sim bem devagar, é sim bem demorado, é lento, mas é completo. Não é só por fora. Não fica uma coisa artificial. Fica uma coisa por completo. Fica uma coisa por completo. E esse relacionamento, tá, com Deus, no fogão a lenha, no banho-maria, significa um relacionamento em que eu aceito o tempo dele. Eu aceito esperar. Eu espero de verdade o tempo de Deus na minha vida. Eu sou paciente, eu mantenho a paciência, eu alimento a paciência. E esse relacionamento, fogão a lenha, banho-maria, esse relacionamento, ele produz cristãos na essência, irmãos, de verdade. É uma essência cristã que é produzida, né? Onde lá no mais interior, lá no coração, houve uma transformação de verdade. O coração, ele nunca está frio. O centro ali nunca está frio. Ele está sempre aquecido em Cristo. Deixa eu te falar o que Deus tem me falado. Deus tem me falado há muito tempo já que a base comunidade cristã
ela está sendo gerada no fogão a lenha. A base comunidade cristã, ela é gerada por Deus através de um fogão a lenha. Irmãos, aqui na nossa comunidade, Deus não permitiu a entrada de micro-ondas, ok? Aqui na nossa comunidade, ele proibiu o micro-ondas. Aqui é no banho-maria mesmo, tá? Aqui é no fogão a lenha mesmo. E o fogo, Levíticos capítulo 6, né? E o fogo sempre arderá sobre o altar, ele não se apagará, é fogão a lenha, tá? Mas o sacerdote acenderá a lenha sobre ele cada manhã, e sobre o fogo colocará em ordem a oferta, o holocausto, e sobre o fogo queimará a gordura das ofertas de paz, é o que diz Levíticos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, Levíticos 6, 12 e 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O método de Deus na nossa comunidade é no fogão a lenha, tá bom? O micro-ondas, ele é mais atrativo, sim. Sim. A lenha é mais trabalhosa. A lenha é mais trabalhosa. O micro-ondas é mais atrativo, né? Mas nós escolhemos a lenha para fazer a vontade de Deus sempre. Amém? Porque Deus não tem pressa. O que Ele quer é ensinar um dos tesouros mais valiosos aos seus filhos. Envolver a paciência em todas as situações da nossa vida. Então, irmãos, não tome atalhos para se chegar na sua promessa. Não passe na frente de Deus para chegar antes. Irmãos, vai do lado de Jesus. Vai imitando os passos de Jesus. Ele pisou aqui, pisa na sequência, mas pisa onde ele pisou. Vai do lado dele. Não toma a frente dele, não. Tá? Não toma a frente dele, não. Tá? Mas é verdade, tá? Que na maioria das vezes, Deus tem que ficar falando para nós assim, ó, calma, espera, segura a emoção, seja paciente, não andeis ansiosos. E aí ele vai pedindo paciência, mais paciência. E é só em alguns momentos, poucos momentos, que Deus vai virar e falar assim para nós: vai logo, anda, porque agora chegou a hora, vai, é agora, se move. Do começo ao fim, a Bíblia vai mostrar a necessidade da paciência e de como Deus trabalha em nós um espírito de paciência, um espírito paciente. Então, imagina a paciência que Abraão teve que ter, que Sara teve que ter, que o filho da promessa não vinha. Eles pecaram, eles erraram, né? Eles escorregaram. E aí eles tiveram que trabalhar essa paciência. Foram 25 anos de espera até Isaac nascer. Imagina a paciência que Noé teve que ter, né? Permanecer 1 ano naquela arca, irmãos. 1 ano na arca, cheio de animal, cheio de cocô de animal, aquele cheiro horroroso, 1 ano sem poder sair de lá. Imagina José naquela prisão, irmão. José naquela prisão, esperando as promessas de Deus. Vendido como escravo com 17 anos. E só com 30 anos que ele vai sair da prisão para viver a promessa que Deus tinha dado a ele, lá na adolescência dele. Imagina, 13 anos. Paciência de Moisés, que a gente tem estudado, né, por alguns domingos, a paciência de Moisés com o povo reclamão, e a própria paciência que ele tem que ter com Deus. E Deus com ele também, irmãos. Deus tem que ter muito paciente conosco também, meu Deus do céu. A paciência que Davi precisou ter, né, para esperar ser rei também. Imagina, o profeta Samuel unge Davi pela primeira vez, ele tinha 17 anos, 17 aninhos. E aí ele esperou pacientemente por 13 anos. E nesse tempo de espera, ele foi sendo perseguido por um rei doido, um rei maluco, um rei endemoniado que queria a cabeça de Davi.
né? Então, para ele poder reinar de fato sobre todo Israel, Davi teve que desenvolver uma paciência por 13 anos. A paciência que Paulo teve que desenvolver, ele também esperou 13 anos, irmãos. Paulo, 13, 14 anos. 13, 14 anos no anonimato ali, né? Para só depois ele sair para ser um instrumento de Deus. A paciência também que Paulo teve que ter com João Marcos, né? Eles se desentenderam ali, né? João Marcos também com Paulo. Paciência de João Marcos sobre Paulo. Eles se desentenderam, Paulo achou que ele não servia mais. Não, ele desertou, ele abandonou a missão, não conto mais com ele, nunca mais quero ver João Marcos na vida. Ele fez um X nas costas de João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? E aí, lá na frente, Paulo já está preso, está em prisão. E ele fala assim, faz menção a João Marcos, manda chamar João Marcos, ele vai ser útil no ministério. Reintegra ele. Ele é útil no ministério. Então ele teve que ter paciência, João Marcos com Paulo, Paulo com João Marcos. O apóstolo Pedro intermediou essa confusão entre os dois. Pedro tendo que ter paciência, né? Irmãos, nós aqui entre irmãos, a gente tem que ter paciência um com os outros, viu? Né? Imagina Jesus, a paciência de Jesus conosco. Imagina Jesus também tendo paciência ali no ministério dele, né? Irmãos, Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Ele só foi com 30 anos. E ele poderia ter começado esse ministério com seus 15 anos, tranquilamente, né? Mas ele esperou. Paciência, o Deus da paciência, né? Imagina a paciência de Jesus ao ser torturado, irmãos, ao ser crucificado por nós, pecadores. E cada um aqui, eu e você, a gente para viver o plano de Deus, a gente tem que aprender sobre paciência. Irmãos, Deus vem tratando cada um de nós e tratando a base comunidade cristã, tratando na paciência, nos ensinando a sermos pacientes. Calma, espera, é o que temos para hoje. Esse culto, por exemplo, culto online no meio do carnaval. Calma, é o que temos para hoje. Sejam pacientes. Aí Deus está tratando o nosso coração. Está trabalhando em cada vida, trabalhando. Um tempo é necessário e Deus está trabalhando nesse tempo. Agora, quando chegar a hora, quando for a hora, Deus vai falar. Chegou a hora, se move. Não precisa mais esperar, chegou a hora. Marche. Né? Marche. Mas enquanto esse dia não vem, nós vamos esperando, aprendendo e crescendo em Cristo, na paciência. Tá? E, cuidado, uma série de situações vem para fazer a gente perder a paciência. No trabalho, meu Deus do céu. Né? No trabalho, no trânsito, com filhos, com família. Né? Eu lembro que eu estava no trânsito. E aí, quando Deus falou, você vai pregar sobre paciência, né? No próximo culto. Eu estava no trânsito. Irmãos, dom doce para quem adivinhar como ficou o trânsito na mesma hora. Mas na mesma hora. Deus falou, você vai pregar sobre paciência. Eu estava tranquilão no trânsito, assim. Dom doce, se você adivinhar, o caos, né? Que ficou o trânsito na mesma hora. Na hora eu falei, é isso. Olha Deus já provando aqui. Aí Deus, eu só pedi misericórdia. Só pedir misericórdia. Sabe qual é o lugar bom para a gente desenvolver a paciência? Um lugar bom. Bom. A igreja. A igreja. A igreja ela é perfeita para a gente ser provado na paciência. Deus levanta vários irmãos, sabe? Para provar você na paciência. E Deus está levantando. Não é o diabo não, tá? É Deus. Então, a igreja é um bom campo de aprendizado a respeito de paciência. Uma enfermidade pode ser um campo de treinamento da sua paciência, né? Você lutando pela sua saúde ou até lutando pela vida mesmo, né?
O próprio tempo com Deus, o tempo que Deus estabelece na sua vida, pode ser, né, pode ser um campo de treinamento na paciência. Né? A agenda de Deus na nossa vida. O fato é que, irmãos, Deus usa qualquer situação para tratar o nosso caráter. Qual é o nível da nossa paciência? Qual é o nível da nossa paciência? E ninguém consegue apressar Deus. Ninguém consegue apressar Deus. Deus não se apressa, Deus é paciente, Ele é longânimo e ainda bem, graças a Ele por isso. Porque se não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. Foi isso que Pedro escreveu na sua carta, né? Na sua segunda carta, ele fala assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. E com essa paciência, ele passa a nossa vida toda nos aprimorando no caráter cristão. Um pastor inglês do século passado, já está com o Senhor, Alan Redpath, ele escreveu assim uma citação dele: a conversão de uma alma é o milagre de um momento, mas a formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Então eu creio, sabe, irmãos, que a gente vai passar a vida inteira sendo formado em santidade pelo Senhor. E uma das características de santidade é a paciência, porque Deus não se move na pressa. Particularmente, eu nunca acreditei, eu nunca recebi, sabe? Nunca guardei no coração palavras que falavam assim, ó, Deus tem pressa na sua vida, Deus tem pressa. Eu, particularmente, eu olhava aquilo e eu falava, cara, eu não vejo esse tipo de declaração na Bíblia, né? Isso não é o que a Bíblia mostra, não é o que a Bíblia mostra. Então, vamos lá, se Deus tem pressa em alguma coisa, Ele tem pressa em algumas coisas, ok. Em que coisas? Ele tem pressa em ver o quê? O nosso arrependimento, aí Ele tem pressa, ok. Ele tem pressa em que a gente abandone o pecado, sim, Ele tem pressa nisso, a pressa de Deus está nisso. Ele tem pressa em que a gente se entregue completamente para o Senhor. Nisso o Senhor tem pressa, sim. Agora, ele trabalhar dele na nossa vida apressadamente, isso não acontece, nunca vai acontecer, irmãos. É o que eu acabei de ler, essa citação desse pastor inglês aqui. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. Nos convertemos, pum! Fomos salvos, pá! Nascemos de novo, regenerados, justificados. Aí a gente vai começar a ser santificado. E ele fala, mas a formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Então, Deus vai nos fazer esperar, enquanto Ele desenvolve em nós a paciência, enquanto é assim que Deus trabalha. E enquanto nós esperamos, né, e vamos demonstrando a paciência, nós vamos sendo preparados para projetos importantes, para uma missão relevante. Eu creio que cada um tem uma missão, cada um tem uma chamada em Cristo, cada um tem um propósito nessa terra, mas a gente vem sendo preparado para poder viver aquilo que Deus tem para cada um, né? Para realizar algo significativo. E quando eu falo realizar algo significativo, pode ser realizar algo significativo para uma pessoa. Eu não estou falando de multidão, eu não estou falando de lotar, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que um projeto significativo, relevante, pode ser ganhar uma alma para Cristo. Pode ser ganhar uma alma para Cristo. Então a paciência, ela precisa se desenvolver como um fruto da vida cristã, sabe? Né? E como eu vou desenvolver, cara? Como que eu consigo isso? Irmãos, eu falei no começo, não é o recebe a paciência,
Ah, recebi, pode... Não, não é. Desculpa, não é. Não é assim que funciona, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, nesse sentido, é investir nas disciplinas espirituais, tá? E para isso, você vai ter que destinar tempo. Ou seja, tempo requer paciência. Você já começou. Você já começou a trabalhar a paciência na sua vida. A primeira disciplina espiritual, orar. Orar. É orar por paciência. É orar diariamente pedindo a Deus que Ele te permita viver um nível de paciência que você nunca experimentou antes. É orar para que Deus transforme o seu coração. Para que Deus toque no seu coração. Para que Deus te equilibre, te encha de paz. Então, orar é o primeiro passo para a gente viver um nível de paciência aceitável diante do Senhor. Depois, pode ser meditar, pensar na palavra de Deus, pensar nas escrituras, quem sabe em textos específicos, de acordo com a luta que nós enfrentamos. Depois é adorar a Deus, né? Enche a casa de adoração, irmãos, sabe? Enche a casa de louvor, adoração músicas que falam com você, músicas que você tem uma história, músicas que te falam, talvez, cara, de um começo de conversão, sabe? Talvez elas te levem ao primeiro amor, por exemplo. Você fala assim, cara, esses louvores eu ouvia quando eu me converti há 20 anos atrás. É isso. Talvez essa seja uma boa estratégia, sabe, para você começar a desenvolver a paciência na sua vida, né? O jejum, né? O jejum que te aproxima de Deus, que te torna íntimo de Deus mais e mais, né? Agora, além dessas disciplinas espirituais, a gente também precisa conhecer os nossos limites, as nossas fraquezas. Se eu sou um cara estourado hoje, cara, eu vou vigiar o dobro para não, sabe, para não me colocar em situações em que eu sei que vai me tirar do sério. Eu vou pisar em ovos em algumas situações. Eu preciso conhecer meus limites, minhas fraquezas, tá? Eu tenho que ter cuidado com o que eu faço, aonde eu ando, com quem eu ando, aonde eu vou. Eu preciso vigiar o tempo todo, né? E talvez, cara, talvez em momentos em que eu estou sentindo que a impaciência está tomando conta do meu coração numa situação, cara, por que não respirar fundo, sabe? Por que não contar até 1000? Por que não meter o louco, sabe, meu irmão? Meter o louco e sair andando, sabe? Sei. Antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa que vai se arrepender lá na frente, sabe? Né? Agora, a gente precisa entender que a vida não é um conto de fadas. A vida não é um conto de fadas, é uma vida perfeita. Não, isso não existe. A gente tem que entender que imprevistos acontecem e o diabo vai se levantar. O diabo se levanta para nos atazanar, tá? E Deus está sempre trabalhando no nosso caráter. Então, imprevistos acontecem, lutas acontecem. Nós vamos ter dias maus, sim. Os dias maus fazem parte da vida cristã. Notícias ruins fazem parte da vida, de uma vida cristã. Nós teremos, sim, dias, aqueles dias, sabe, que você fala assim, esse é um dia para eu esquecer. Sim, você é realista com vocês, né? Vai ter dia, sim, vai ter dia mal. Mas o que Deus quer de nós é que a gente trabalhe um nível de paciência para que a gente possa suportar. A paciência fala de suportar adversidades, suportar as adversidades, os dias maus, tá? E aí nesses desafios da vida, a gente começa a ver uma paciência se desenvolvendo na nossa vida, crescendo dentro de nós. Irmãos, a gente precisa entender que a paciência em nós, ela manifesta a santidade de Deus. Ela manifesta a santidade do Senhor. E Deus tem nos chamado para um aperfeiçoamento nessa santidade, tá? É um aperfeiçoamento em santificação. Deus tem nos chamado a isso. Deus deseja, eu creio, mover essa comunidade, mover a nossa comunidade, né?
para novos lugares, né? Mas para isso, para a gente viver o que Ele tem para nós, a gente precisa de um nível a mais de santificação. De um nível a mais de santificação. Não esqueça que a impaciência fez uma geração inteira morrer no deserto. Tá? Com os processos de Deus, com o tempo de Deus, ela vem para nos abrir as portas, para nos levar aos planos que Deus tem para a nossa vida. A paciência, tá? Ela faz uma geração inteira também herdar a terra da promessa. Que a gente seja como Josué, como Caleb, todos nós, Josué e Caleb, uma geração, a segunda geração inteira que entrou na terra prometida. Em nome de Jesus, que Deus te dê paciência, que Deus te dê força para você continuar, perseverar, não desistir, para você continuar esperando pelas promessas de Deus na sua vida. E você sabe quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. E o nosso nível de paciência, irmãos, ele aumente esse ano. Está começando. A gente está em fevereiro. Em nome de Jesus, que a gente chegue ao final do ano vendo muitas coisas que Deus fez no nosso meio. Muitas coisas que Deus fez no nosso meio. Mas principalmente, a gente vendo o que Deus fez dentro de nós, sabe? Tipo, eu sei que Deus vai fazer muita coisa nesse ano. Mas de verdade, a prioridade é aquilo que Deus está fazendo dentro de cada coração. Então, que o nosso nível de paciência aumente nesse ano, que o fruto da paciência se revele no nosso coração. Sabe, eu oro para que uma paciência sobrenatural seja experimentada por todos nós. Ela seja experimentada por todos nós, ela seja desenvolvida e experimentada. Porque eu sei que quanto mais paciência é desenvolvida, ela vai ocupando espaço na nossa vida e a ansiedade não consegue entrar. A ansiedade ela acaba não tendo mais espaço para agir na nossa vida. Por quê? Porque a paciência está ocupando aquele espaço. Então, a paciência ela é oposta à ansiedade. Elas batem de frente entre si. Ou eu tenho uma coisa ou é outra. Eu não consigo ter as duas em equilíbrio perfeito. Eu posso ter uma coisa sobressaindo a outra. Então, em nome de Jesus, que esse ano a gente veja, sabe? A ansiedade indo embora e a paciência ocupando o nosso coração. E que Deus nos conceda a graça, que Deus nos dê entendimento do tempo e da estação de Deus na nossa vida, e da estação que Ele tem para a nossa comunidade de fé. E se eu tiver paciência, se você tiver paciência, se nós tivermos paciência, nós nunca seremos confundidos. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, nós vamos entregar mais uma vez esse culto ao Senhor, entregar nossa vida novamente ao Senhor, e que essa palavra ela entre no nosso coração e produza muitos frutos, né? Frutos de paciência na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, em que estamos aqui em Tua presença, reunidos em Teu nome, crendo que o Senhor está com cada um de nós, Pai, em cada casa, em cada local, Pai, as pessoas que estão viajando, os irmãos que estão viajando, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão se exercitando agora, Senhor, os irmãos que, aonde cada um estiver, nós cremos que o Senhor ali está, cuidando, protegendo, porque o Senhor tem cuidado e protegido de toda essa comunidade de fé, Senhor, e nós pedimos que essa palavra, Senhor, ela entre no nosso coração e produza os frutos necessários, e principalmente o fruto da paciência, Senhor.
Que no nome de Jesus a gente seja cada vez mais parecido com o Senhor, que a paciência, a longanimidade do Senhor, ela seja uma marca cristã nossa, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude para isso. Enche, Pai, enche o nosso coração da Tua presença, Senhor. Nos dê, ó meu Deus, um domingo abençoado, Pai, um domingo que a gente continue na Tua presença, um feriado que a gente permaneça, Senhor, em meio à Tua presença. Cuida de cada família aqui, cuida de cada coração e de cada promessa que o Senhor deu para cada um, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Que sejamos abençoados por Ti nesse domingo e nesse ano, Pai. Nós te pedimos. Cuida da gente e recebe esse culto, Senhor. Recebe, Pai, o nosso coração, recebe nossa vida, recebe a adoração, recebe, Pai, que o nosso coração te adore em todo o tempo. Recebe, Senhor, a nossa expressão de gratidão. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso coração nas Tuas mãos. Recebe o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Puxa, que alegria. Deus nos abençoe e nos dê um domingo abençoado demais, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um e até domingo que vem, presencialmente, em nome de Jesus.